Meus queridos pais de graça, a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar na continuação do nosso estudo, na nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista, no quarto trimestre, nós estamos agora na lição de número 12, que tem o título A Rebelião de Absalão. É uma revista da CPAD, nós estamos agora em 2019, chegando já o final, deste ano. Desde já eu já quero também desejar a cada um de vocês Feliz Natal, próspero Ano Novo, que Deus possa estar abençoando o seu lar, sua família, sua casa, em nome de Jesus. E aqui nós damos continuação nos nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. Veja só, o título dessa lição, dessa revista, é o Governo Divino em Mãos Humanas, também a liderança do povo de Deus no livro de 1 e 2 Samuel. Querido, você que está assistindo pela primeira vez, eu quero te pedir para que você venha nos ajudar. Alcancei agora os 5.000 inscritos, mas eu conto com você para nos ajudar a continuar curtindo, compartilhando, inscrevendo no nosso canal e ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. E a vocês que têm nos ajudado de qualquer forma, eu quero agradecer. Muito obrigado, porque eu cheguei aos 5.000 inscritos, já estou rumo aos 10.000 inscritos, e tudo isso por causa de você que tem nos ajudado. Muito obrigado pelo carinho, e vamos dando continuação aqui. Então, essa lição, que é a lição de número 12, que tem o título A Rebelião de Absalão, o filho de Davi. E nós vemos aqui o textual, diz aqui, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 15 e o versículo 6. A verdade prática diz aqui também: a rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus, visando apenas propósito que contrariam a perfeita vontade divina. Então, nós vemos aqui que a rebelião ela tem uma natureza depravada contra Deus, visando apenas propósito que contraria a perfeita vontade divina. Contraria a vontade de Deus, então, essa prática de rebelião. Nós vemos aqui, no Bíblico em classe, nós vemos aqui 2 Samuel, capítulo 15, de 1 ao 18, nós vamos estar vendo aqui os versículos, base para essa leitura, para essa lição de número 12. Então nós vemos aqui o objetivo geral para essa lição, expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus, visando apenas propósito que contraria a sua vontade. Então nós vamos continuar vendo aqui que a rebelião, queridos, ela traz, vem tudo trazendo essa desavença, contra a vontade de Deus. Vem trazendo, isso é um pecado, o pecado da rebelião, que é um pecado contra a vontade divina, contra a vontade do Senhor. E nós vemos aqui os objetivos específicos, quer dizer, o primeiro tópico é descrever o homem Absalão. E o segundo tópico, destacar a revolta de Absalão. E o terceiro tópico, apontar a morte de Absalão. Então nós vamos dando continuação, quero contar com você, para que você esteja aí nos acompanhando também, curtindo e compartilhando, e fazendo aí o seu comentário, que eu quero aqui, de todo carinho, estar respondendo a cada um de vocês aí que tem mandado aí a sua pergunta, a sua questão, e também nos ajudando aí a compartilhar. A introdução nós vemos aqui, nesta lição, discorremos sobre a rebelião de Absalão, e não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas de síndrome do poder. Absalão, ele tinha essa síndrome do poder, ele queria o poder de qualquer forma, Isso que acontece com o homem quando ele perde essa alegria, Quando perde esse temor de servir a Deus. Então aí ele quer o poder de qualquer forma. O assassinato de seu irmão
Aminon não foi apenas um feito vingativo, na oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão do trono, segundo a Samuel capítulo 13 e o versículo 20 e 39. Então, Absalão, ele tinha tanta vontade, né, de tomar o poder ali, né, que ele, o seu irmão, que é Aminon, que ali esse irmão dele ficou com a irmã dele. E aí eles, como eles três é irmão, Absalão não gostou nada disso, mas ele pegou e mandou matar Aminon. Mas na verdade é porque Aminon também era um que estava para ser também, né, o sucessor ali do rei Davi. Então Absalão, né, aproveitando a oportunidade, como ele visava, né, tomar ali o trono do rei, então ele fez isso, mandando matar o seu irmão. Absalão era oportunista, perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum. Procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais. Veja só, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Então Absalão, ele ficava ali na frente do palácio, né, do governo de Davi, e prometendo para aquelas pessoas que estavam desgostosas que nunca você vai conseguir agradar a todos. Então ele ficava ali, né, tentando, né, tomar com aquela carisma dele, tentando trazer o povo para si, né, querendo, conquistando o coração. E ali ele estava mesmo conquistando o coração, porque ele tinha uma beleza, né, em comum, porque ele tinha uma carisma, porque ele era um filho do rei. Então ele, na verdade, aproveitando aquelas oportunidades que o rei Davi deixava a desejar, e ele então ele entrava ali para tomar, para conquistar o coração dos homens que chegavam ali desgostoso. Então, o ponto central dessa lição é: a rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus. Então, aqui no ponto central, nós vemos que a rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus. Primeiro tópico, o homem Absalão. E o primeiro subtópico, vamos ver aqui a descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maacá, filha de Talmai, rei de Gerzum, que nascera em Hebron, 2 Samuel capítulo 3, versículo 2 e 3. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã e Aminon, o primogênito. O segundo com Abigail, que é Eliabe. O nome Absalão significa o pai da paz. 2 Samuel capítulo 3 e o versículo 3. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos, sua aparência física, que era sem defeito. 2 Samuel capítulo 14, versículo 25, Absalão era o filho predileto de Davi. Mas por que será que Absalão, ele era tão bonito, com essa beleza, e ainda era o filho predileto do rei, né? E tinha uma vida de luxo, pois estava a seu dispor um carro e 50 homens, né, que corria diante dele. E tinha uma personalidade forte e a capacidade para furtar o coração do povo. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 e 6. Então nós vemos aqui que Absalão era esse homem muito simpático, muito famoso. Absalão era também muito forte naquilo que ele queria conquistar. Então nós vemos aqui que ele, então, era um filho que era o filho do rei, o predileto do rei Davi. Mas veja só o que aconteceu. Ele tinha o coração voltado, né, para essa rebelião, esse pecado da rebelião. Então, nós vemos aqui, então, biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Assim, com toda essa beleza que ele tinha, tudo isso, filho do rei, né, Davi, o homem que escreveu os salmos, o homem de oração, né, de temor a Deus, segundo o coração de Deus, agora tem esse filho que, com toda essa beleza,
mas não mostrava um lado espiritual para poder conquistar ali também o coração de Deus. Porque o homem conquistar todas as coisas, não conquistar, né, a Deus e perder a sua salvação, não tem nada de importante. Jesus disse de que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então, vamos ver aqui o segundo subtópico, em que consistia a causa da revolta de Absalão. Podemos, né, asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família devido às suas falhas. Veja só, o pecado que foi cometido por Davi, né, quando ele tinha que sair para a guerra, e agora ele fica ali no seu palácio, enquanto Israel estava guerreando, era tempo de guerra. E é interessante que há tempo de guerra e tempo de paz, só que esse tempo era tempo de guerra, e o rei Davi, então, ele deixa de ir para a guerra e fica ali. E ali Davi começa um estado de ocioso, né? Começa a planejar, e ali ele peca contra o servo, contra o soldado dele, que era Urias, e contra Deus, né? Tendo ali o caso com Betseba, que é a mulher de Urias. Então ele peca, e ele agora vem uma grande maldição sobre a vida dele, e o profeta profetizou dizendo para ele que ia vir sobre a família, sobre a casa dele, não ia parar a espada sobre a família. E é isso que acontece, né? São os pecados que vai vindo, né? As consequências dos pecados. O que acontece com Absalão é que ele, o pai, estava, né, ausente devido à omissão, deixando de estar cuidando da família, dos filhos, e aí o filho tenta agora, então, atender ao desejo daquele povo ali. Olha só, tudo por causa do pecado do rei Davi. A sua queda enfraqueceu espiritual e moral a sua família. A queda de Davi, né, enfraqueceu, né, tanto espiritual e moral a sua família. Por quê? Porque o pecado de omissão, muitas das vezes, um obreiro, um pastor, que está na frente de um trabalho, ele também tem esse pecado, muitas das vezes, de omitir, deixa a desejar, e outras pessoas, outros obreiros, outros irmãos, eles tentam fazer aquela obra ali, né? Por quê? Pecando. Por quê? Porque o próprio obreiro, o próprio pastor ali está com o pecado de omissão, deixando de fazer, deixando a desejar. Mas o que aconteceu com Davi foi isso que aconteceu com Absalão, é porque Davi deixou de fazer, e enquanto isso, Absalão estava se rebelando porque queria fazer aquilo que o pai não estava fazendo. Sua queda enfraqueceu espiritual e moral a sua família. Assim, primeiramente, veio o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir, ficar distante do pai por 3 anos, veja só. E o retorno de Absalão, por parte da estratégia de Joabe, não foi muito bom. Absalão mandou matar aqui o seu irmão, que era Aminon, e agora ele fugiu, né, e depois ele retorna de novo para onde estava o pai, né, que não foi um retorno bom. Pois, ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos, né, junto ali no trono com o pai, mas o pai não falava com ele. Isso resultou em grande ódio e amargura no coração para com o pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem caminhos de rebeldia deliberada. Veja só, Efésios capítulo 6, versículo 4. Síntese do tópico 1. Absalão era um homem de aparência, sem defeito, dotado de personalidade forte e de sagacidade para roubar o coração do povo. Segundo tópico, a revolta de Absalão, e o primeiro subtópico, a fraqueza do reinado de Davi. Nós vemos aqui o que se desenrola nesse capítulo, ainda é resquício do pecado cometido por Davi. É isso que continua aqui, né, falando sobre as consequências do pecado de Davi. Como falou Natan, sua vida seria marcada
por inúmeros problemas. Veja só, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10 e 12. Davi, ao ocultar o seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, né, tanto espiritual quanto publicamente. Veja só, aconteceu o pecado, e Davi tentando cobertar, e ele levou agora, né, essa vida, né, ocultando o duplo pecado que eu tinha feito, que era pecar contra a mulher de Urias e também do seu servo, e também ter mandado matar também Urias, né? E pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Tanto ele levou uma vida relaxada, espiritual, que isso acontece muitas das vezes o homem, né? Muitas vezes o homem ele começa a pecar, e aí a vida espiritual dele começa a ficar uma vida relaxada espiritualmente, né? Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de ir para a igreja, deixa de estar na Santa Ceia, e assim também, até publicamente, para ele sair, ele fica ali mais com vergonha, mais se escondendo, né? No pecado, né, tomar de conta. E ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo ali. Então, Davi deixou a desejar, né? Ele não preocupava mais ali, né? E aumentando a insatisfação do povo. O povo agora estava cobrando, né? Queria que alguém viesse resolver ali os problemas, as causas deles, né? Mas não tinha ninguém, porque Davi agora se escondendo, né? Vamos supor que ele estava se escondendo por causa do pecado também, e fraco ali espiritualmente. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, veja só, levando-o a insignificativas perdas. Daí a exigência de Paulo, né, sejamos irrepreensíveis, 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 2. Segundo subtópico, nós vemos aqui o Absalão político, né? Há um registro do plano de insurreição de Absalão. 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 e o 12, de 1 ao 12. Segundo subtópico, o Absalão político. Há um registro do plano da insurreição de Absalão. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo de 1 a 12, ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De duas maneiras, Absalão, vemos aqui, procura impressionar o povo. Primeira, exibindo com carros, cavalos e homens, né, que corriam adiante dele. Segunda, a lisonja. O Absalão político agia da seguinte maneira, veja só, demonstrava o espírito de grandeza, né? E como aos reis, era comum aos reis do Oriente terem servos que iam diante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens. Então, aqui, Absalão, né, ele demonstrava um espírito de grandeza, né, que ele era poderoso. Então, mas o pai dele também tinha, né, dado esses homens, né, ele dava esse privilégio também, ele tinha esse poder, né, de ter também esses homens para estar ali o servindo, né? E era comum os reis ali no Oriente, eles tinham aqueles homens que iam na frente da sua carruagem ali, né? E diz aqui que variava de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Veja só que os reis ali, muitas das vezes do Oriente, eles tinham 3 ou 4 homens que iam na frente ali dos seus carros. Só que Absalão, como ele mostrava poder e autoridade, ele tinha 50 homens ali com seus carros aí na frente das suas carruagens. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. E ele então para a porta ali do palácio ali do rei Davi, né, da cidade, ficava ali fazendo o que ele não era, juiz, como fosse o juiz ali
pegando as causas das pessoas, e quando as pessoas chegavam ali falando do rei Davi, ele entrava na frente, ia resolver as causas. Então ele não era isso que ele não era. Apresentava-se as falhas do setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes, indicadas pelo rei, para atender o povo. E ele falava, né, que não tinha pessoas capacitadas para atender o povo, que o rei não tinha colocado. Então ele ia resolver a causa das pessoas. Depois fazia falsa bajulação, né, elogiando a pessoa, né, conquistando ali a pessoa. Ele dispensava algo que era digno de todo filho de rei: reverência. Antes demonstrava falsa humildade, quer dizer, as pessoas chegavam para ele ali, ele era, sabendo que ele era o filho do rei, que ele era Absalão, mas ele dispensava, ele não gostava que as pessoas chegassem ali e fossem, ah, você é filho do rei e tal, tal. Não, ele queria que ele, né, fosse mostrando uma humildade, que ele não era tão assim, mas na verdade ele queria era ser exaltado pelo povo. Antes demonstrava falsa humildade, ele mostrava uma falsa humildade, tudo não passava de simulação. Ainda falsa devoção a Deus, até ele mostrava que era um homem muito religioso, que era um homem muito espiritual, e na verdade ele estava tudo fazendo isso com falsidade. Dizia que havia feito um voto a Deus, né? Mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. E tanto ele estava enganando o povo, como ele queria enganar o rei também. Finalmente, a habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por toda essa ação sagaz, sem que percebesse seu real significado. Então, Absalão, ele fazia isso. Ele não tinha esse lado espiritual, porque ele era enganador, mas ele fazia como se ele fosse uma pessoa muito espiritual, e ele era filho do rei, e ele não queria ser reverenciado, né, porque ali os príncipes, né, reverenciado, e ele não aceitava, porque ele queria mostrar uma aparência de muito humilde, de muito simples, né, para poder conquistar a pessoa, o coração do povo mais humilde. Terceiro subtópico: proclamando-se rei. Absalão foi para Hebron com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto, para comandar de lá seus emissários. Veja só, ele preparou esses homens, e a seu sinal, né, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebron. Por que Hebron? Esse jovem sabia que no seu histórico Hebron estava ligado com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado a rei, segundo a Samuel capítulo 2, e o versículo 4, e o versículo 5 e 3, e que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente, buscava apoio, né, naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram da influência, mas não sabia de nada. Eles não sabiam de nada, e levou também um dos conselheiros do rei Davi, né, que é Aitofel. Desse modo estava montando todo o projeto para a conspiração de Absalão. Então, Aitofel ajudou ali, e esses homens também, eles não sabiam de nada, que Absalão, na verdade, ele queria levantar, né, essa conspiração para tomar ali o trono do rei Davi, do seu próprio pai. Quarto subtópico: a lealdade do servo de Davi. Ao tomar o conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir. Então Davi agora fica com medo, porque provavelmente, né, como ele tinha matado ali o seu irmão, agora ele pode também querer matar o rei e todos aqueles que estavam lá do rei. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre a sua casa, como foram profetizados, que foi profetizado também que a espada ia vir sobre a casa de Davi. Então Davi pega e foge ali. E ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos
E a primeira parada que faz é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a Via Dolorosa. Lucas capítulo 22, versículo 39. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz o destaque a lealdade de um estrangeiro de Gade, cujo nome era Itai. Então, junto com Davi haviam muitas pessoas, mas o texto traz referência a Itai, né, que era um estrangeiro. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, o que não o faz. Então Davi pede para que ele volte, para que ele venha a ter com Absalão, né, que ele estava sendo ali o rei, quer dizer, estava tomando ali o reinado, mas coloca a sua inteira disposição com toda fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer fosse para a morte. Então, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 21. Itai, esse estrangeiro, Davi fala para ele voltar ali, mas ele não. Ele diz que o povo estava ali com Davi, né? Mesmo acontecer, mas o povo amava Davi, né? Que era um homem segundo o coração de Deus. Isto tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, isto sim, do seu filho. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, a revolta de Absalão escondia um espírito de grandeza, bajulação falsa e devoção a Deus e sagacidade. Dando continuação aqui, no terceiro tópico, a morte de Absalão. O primeiro subtópico, coração de pai. Nós vemos que Davi teve de montar o seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-o em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, outra de Abisai e outra, a última, de Itai. Veja só, ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. Veja só, queridos, essa aqui, nós vemos que Davi, então, agora aqui montou o seu exército para lutar contra o seu filho, coisa que ele não esperava. Acontece nas nossas vidas muitas coisas, vem problemas, né, que nós lutamos, porque nós temos que, somos obrigados, dever de nós lutar, né, problemas que vêm do lado do inimigo, que vêm do lado do adversário, né, que vêm do lado, que são provas que vêm sobre as nossas vidas, e nós temos que lutar. Mas tem outras provas que você não quer lutar, que você não quer, às vezes, enfrentar, porque às vezes, no caso de Davi aqui, lutar contra o seu filho. Olha só, ele fugiu muito disso, mas chegou o momento aqui agora que ele vai ter que lutar. Então acontece na sua vida, nas nossas vidas, que tem momento que é difícil de você lutar, porque você vai lutar contra uma pessoa que você ama, contra um filho, contra o seu pai, contra um amigo, contra uma pessoa, uma luta que você não queria estar guerreando e você é obrigado a enfrentar. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, então, tem outro caso aqui também, que Davi teve essa luta. Veja só, muitas das vezes, o filho, você tem um filho e de repente ele faz algo que você vai ter que lutar contra ele. Você não queria lutar, você prefere perder a guerra do que você lutar. Mas ali o povo estava do lado de Davi, falando, vamos ter que guerrear. Veja só, tem outro caso aqui também de Davi, 2 Samuel capítulo 10, e o versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Olha só, então Davi enviou um soldado aqui para consolar ali o rei Naum, porque o seu pai que tinha morrido, né, que era Naás. E esse rei Naás, uma certa vez Davi foi para a guerra e deixou seus pais ali, né, nessa cidade, com esse, né, sobre os cuidados de Naás. Então agora ele morre e o filho dele está governando, e agora Davi então manda que esses homens de Davi para consolar ali o rei Naum. Quer dizer, ele estava
retribuindo algo que aquele rei tinha feito com ele. O que aconteceu? Esse rei Naum falou assim, sabe a coisa? Davi está caçando briga com nós. Então ele mandou rapar a parte da barba ali dos homens de Davi e também cortou as calças, né, que chegava, né, como se chegasse até o fundo da calça, né, cortou ali as calças, né, deixou bem curto, mostrando as nádegas, diz aqui na palavra aqui do Senhor. E aí Davi ficou triste, né, porque ele estava fazendo algo, porque Davi estava retribuindo ali algo que ele tinha recebido do pai desse rei Naum, que era de Naás. E agora Davi então vai guerrear contra eles, porque ele não contava com essa guerra. Então assim acontece com nós. O que aconteceu aqui também é que Davi agora vai ter que lutar contra o seu próprio filho. Ele se propõe aí ao combate, mas o povo não permite. Duas coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. Então o povo tinha esse valor, né, essa consideração com Davi, sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, né? Por quê? Porque aqui o alto preço foi o preço do pecado, as consequências, e agora seu filho querendo tomar o seu próprio reinado. As pessoas sabiam do seu valor. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 1, né? E também aqui 1 Samuel 18, 7 e 29 e 5. E que por causa disso ele era o alvo principal. Porque o que Absalão queria? O soldado dele era matar Davi, porque Davi era o principal alvo, né? Que ele era o maior guerreiro, né? O homem de Deus ali. E a segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. Então eles queriam que Davi ficasse, não fosse, mas que eles iam guerrear e que Davi ficasse. E todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso pediu que tratasse o jovem com brandura. Quer dizer, quando topasse com Absalão, não era para atirar a flecha nele, não era para matar não. Era para tratar ele com brandura. Segundo o subtópico, o preço da rebelião de Absalão. Vemos aqui que tem um preço, né? Esse pecado da rebelião. Por quê? Porque sai daquela da orientação, da vontade divina, da vontade de Deus, né? Contrária à vontade de Deus. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custa-lhe a vida. Você vê que no momento a rebelião que a pessoa faz ali, ele acha que no momento está tudo bem, mas só que a rebelião que Absalão custou-lhe a vida, né? E olha só, a vitória facilitou a vitória de Davi pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira. Nós vemos aqui que alguns relatos bíblicos dizem que forças naturais contribuem para que o povo do Senhor fosse vitorioso, né? Como lama, inseto, doença, que prova que Deus age como Ele quer. Então aqui, a natureza ali, a floresta, né? Tudo contribuíram para a vitória do povo de Deus, né? Deus ele faz como Ele quer. Diz a palavra do Senhor que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 20 mil homens de Absalão foram abatidos. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 7 e o versículo 8. Dando continuação, nós vemos aqui então essa grande vitória que Davi teve ali sobre o seu filho Absalão. E vendo que estava perdido a batalha, fugiu sobre o mulo, né? Mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se porque o homem que lhe trouxe a notícia não matara. Então, ali, quando Absalão estava com seu exército correndo ali dentro daquela mata, diz que um carvalho, uma árvore, né, ali passando, o cabelo dele era grande, enganchou ali e ele ficou suspenso, né? O muro saiu e ele ficou suspenso no ar. Imagina quando a pessoa às vezes está subindo a escada cai e ele fica lá esfilado na escada. Aconteceu assim
com Absalão, só que ele estava preso pelo cabelo. E Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se, porque o homem que lhe trouxe a notícia não matara. Então o moço não matou porque por causa disso, que ele já tinha recebido a instrução de Davi para não, né, atingir o seu filho Absalão. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. O tanto que eles eram temente ao rei, obediente ao rei ali, que ele não fez isso. Joabe então foi até Absalão e transpassa-o com dardos, né? E depois disso o combate termina. A partir do momento que Joabe foi ali, transpassou ele com a espada ali, e aí ele morre, Absalão, e então o combate termina ali. Porque o combate ali mesmo era Absalão, né? Que era o filho, o que queria tomar o rei, o que queria tomar o trono. Então o alvo ali mesmo era Absalão. Ele morreu, terminou a guerra. E o fim de Absalão foi trágico, porque ele agia como usurpador rebelde. Pela a lei, deveria morrer. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, 21, 23, e 2 Samuel capítulo 17, versículo 2 e 4. Toda rebeldia tem seu preço, por isso o melhor é sempre evitar. É melhor evitar a rebeldia, porque toda rebeldia tem o seu preço. Síntese do tópico 3, a rebelião de Absalão contra seu pai custou-lhe a vida. Você vê que a rebelião aqui de Absalão custou a vida dele. Então, meu querido, não fica aqui, né, o que aconteceu, tudo isso aqui que aconteceu foi aquilo que aconteceu com Davi. Foi o pecado de Davi, né, foi as consequências do pecado. Tinha sido profetizado, né, que iria acontecer na vida dele. Então isso acontece com nós. Por isso nós temos que fugir da rebelião, nós temos que fugir, né, dessas coisas. Né? Então, terminando aqui esta aula de número 12, né, a rebelião de Absalão, quero desejar para vocês Feliz Natal, próspero ano novo, né, que Deus abençoe cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus.